Bora direto para o giro de notícias com boa notícia no São Paulo. Arboleda e Marcos Antônio treinaram normalmente nessa quarta-feira, se mostrando completamente recuperados das lesões e ficarão à disposição para a partida do final de semana e, mais do que isso, para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América contra a LDU na próxima semana. Já Oscar segue sob supervisão do pessoal da fisioterapia, não dá para cravar o retorno do meio atacante para um jogo tão próximo. Quero te contar agora que o São Paulo já escolheu seus 3 atletas que serão inscritos na fase de quartas de final da Libertadores. São Paulo começa a enfrentar a partir da semana que vem a LDU, partida de ida na altitude de Quito, a volta no Morumbis. Há a possibilidade, a permissão da Conmebol para a inscrição de 3 novos atletas. Você troca jogadores. E os 3 jogadores escolhidos pelo São Paulo para entrarem nessa nova lista já foram definidos. São eles o lateral direito Mailton, o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni, todos contratados recentemente. Existia a intenção da contratação de um centroavante, já contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira que Aboubakar está descartado. O atacante camaronês até reduziu sua pedida para R$900 mil por mês. O valor continua sendo considerado muito alto pelos dirigentes do São Paulo, especialmente porque esses 900 mil são livres de impostos. E sem contratar um centroavante, o São Paulo vai optar pelo registro desses 3 atletas, ganha mais um lateral direito, ganha uma ótima opção para zagueiro e ganha um atacante que tem o aval e a recomendação do treinador. Só para completar, registrar também que André Silva e Rian Francisco só voltam a jogar em 2026, centroavantes que são baixa. O Caleri, no melhor dos cenários, vai estar à disposição a partir do mês de novembro ou dezembro. São Paulo que perdeu também recentemente Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, vendidos para clubes do exterior. Quero te falar agora sobre Rafael Tolói, novo zagueiro do São Paulo. A apresentação aconteceu nessa terça-feira e o Tolói já começou se colocando à disposição para a partida do próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vai vestir a camisa 2 e se disse muito contente com o retorno ao time onde ele já brilhou. Abre aspas para o Tolói, o São Paulo é imenso. Já foi especial para mim chegar e assistir a um jogo da Libertadores com o estádio lotado, revivendo as boas lembranças que tive. Não vejo a hora de poder estar em campo para ajudar meus companheiros. Tolói ainda foi perguntado sobre a Atalanta, foram 10 anos incríveis por lá, mas sentia que era o momento de uma mudança. Tive conversas com alguns clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o São Paulo me procurou, tive a motivação para fechar com o tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, negociação do Henrique com o CSKA está fechada. O São Paulo vai faturar 6 milhões de dólares e promete não vender mais jogadores até o fim da temporada. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares decidiu colocar um ponto final nas especulações envolvendo Aboubakar. Contei para vocês no início dessa semana que conversei com o representante do atacante camaronês em território brasileiro. O Marcos Leite me assegurou que o Aboubakar topa fechar com o São Paulo para receber um salário livre de impostos de R$900 mil por mês. Mesmo tendo reduzido o seu salário, o Aboubakar está descartado. O presidente Júlio Casares me disse o seguinte, abre aspas, não temos nenhuma chance. O torcedor não pode se enganar, porque não tem essa de o cara vir de graça. Temos que pagar luva, o salário e a intermediação. O São Paulo considerou o pacote muito alto e desistiu da contratação do camaronês. Para mim, a melhor opção entre os jogadores desempregados. Vale a lembrança de que, como desde terça-feira da semana passada, a janela por aqui está fechada, apenas jogadores livres, desempregados, podem ainda ser inscritos e o São Paulo procura ou procurava de forma emergencial um centroavante. Coloquei no passado porque o próprio presidente Júlio Casares já dá como praticamente certa a não vinda de um camisa 9. Abre aspas para ele, 90% de chances de não contratarmos ninguém. É que o futebol às vezes oferece um fato novo, como foi o Marcos Leonardo. De repente, ele quis vir para cá. Infelizmente não deu certo. Mas agora não dá para dizer que vamos contratar. Vamos contar com o elenco que temos. O presidente Júlio Casares também me respondeu sobre as vendas de atletas. Foram 4 já efetivas, além da do Ângelo, que se muda para o Strasbourg assim que completar 18 anos. Ao longo da temporada, o São Paulo vendeu o William Gomes, o Henrique Carmo, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. O presidente me disse o seguinte, abre aspas, não podemos mais experimentar déficits no São Paulo. O clube vive um momento de recuperação financeira e necessita de vendas. É difícil, mas precisamos vender jogadores. Estive com os pais do atleta, do Henrique Carmo, e também com seus empresários e todos deixaram bem claro que queriam que o jogador fosse embora. E a proposta foi a única que a gente recebeu. Para completar, o Casares explica,
o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para vender, para ver e depois vender. E ele cita o caso do Beraldo. O São Paulo insistiu na permanência do Beraldo, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e o manteve e conseguiu depois uma venda boa. Mas ele lembra que Pablo Maia e Rodrigo Nestor, por conta da perspectiva de títulos, eles acabaram ficando, as propostas que chegaram foram recusadas e o São Paulo nunca mais conseguiu fazer dinheiro com a dupla de volantes. Bora de informação sobre o São Paulo. Tricolor fechou o mês de agosto com superávit. E o vazamento dessa notícia veio logo depois da péssima informação a respeito da venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, operação de apenas 6 milhões de dólares. Para tentar minimizar essa informação, o São Paulo deu a notícia de que conseguiu fechar agosto com um lucro de 4 milhões e 200 mil reais. Por superávit, entenda que o clube arrecadou 4 milhões e 200 mil a mais do que aquilo que foi gasto. Número importante, mas com uma observação absolutamente decisiva. A previsão na projeção orçamentária do São Paulo era de um lucro para esse período de agosto de 55 milhões e 600 mil reais. Confesso não ter entendido o que fez o São Paulo imaginar um faturamento tão grande para o 8º mês do ano. De qualquer forma, esse lucro de 4 milhões e 200 mil tem a ver com a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk, operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O São Paulo ficou com 8 milhões de euros ou 50 milhões e 400 mil reais. Importante registrar também que a venda do Henrique para o CSKA, que vai garantir 32 milhões e meio de reais, não entrou, obviamente, no mês de agosto, vai fazer referência ao mês de setembro, que está no seu primeiro terço. São Paulo descarta novas vendas, a possibilidade de transferência do Pablo Maia foi rejeitada pelos dirigentes do São Paulo, mesmo sem proposta. Existia uma especulação vinda da Europa de que ele poderia se mudar para a Arábia Saudita. Hora de falar sobre o São Paulo, que alcançou 199 milhões de reais com vendas de atletas na atual temporada, número bem superior aos 134 milhões que haviam sido orçados como objetivo para o ano. Importante contar que o São Paulo se fez valer de vendas que o clube promoveu, além do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual para clubes formadores. Quero citar cada uma das negociações. O maior lucro do São Paulo na temporada foi com a venda do Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. O jogador foi para o Shakhtar Donetsk. Já o William Gomes foi vendido para o Porto por 51 milhões de reais. Matheus Alves foi negociado com o CSKA por 37 milhões de reais. São Paulo ainda faturou mais 17 milhões e 300 mil com o Michel Araújo, hoje reforço do Bahia, e com o empréstimo do Nestor para o Bahia, 9 milhões e 400 mil reais. O Wellington Rato foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais, o Eric foi emprestado ao Vitória por 1 milhão de reais, o Ângelo garantiu 32 milhões de reais junto ao Strasbourg. O jogador ainda não foi entregue porque não completou 18 anos de idade, teve ainda mais 2 milhões de reais com o Cauê, que bateu metas no Mafra. Em relação ao mecanismo de solidariedade, entraram nos cofres do São Paulo 5 milhões e 500 mil com a transferência do Antony do Manchester United para o Betis, 1 milhão e 100 mil reais com a mudança do Ederson do Manchester City para o futebol turco. Lucas Perry assegurou mais 4 milhões de reais, o Tuta 2 milhões e 800 mil, Emerson Royal com sua mudança para o Flamengo 600 mil reais, além de mais 486 mil com o Marquinhos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.